que tu somente crê, tudo é possível. Senhor nosso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos mais uma vez para junto de companheirismo em volta de Tua Palavra. E o Senhor tem preeminência, liberdade para nos falar, Pai. O Senhor é bem-vindo nesta reunião para nos falar aquilo que precisamos ouvir. Não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos. Me ajude a falar, ajude cada um para receber a palavra. Tira todo o espírito errado, todo o espírito de arrogância e nos deixa maleável em Tua presença, Pai. No santo e precioso nome, poderoso nome, o nome Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém, meu Deus, amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 1. Vocês conhecem, né? Salmo 1. Felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pai, nós lemos a sua palavra e pedimos que a tua mão poderosa se estenda sobre esse lugar, sobre o ambiente. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Sentai-vos. A Bíblia Sagrada é uma fonte de sabedoria. Quando uma pessoa se aproxima de Deus, Deus tem tanto para nos dar, em todo sentido, né? Tudo que é coisa, mas às vezes as pessoas são limitadas. Eles acham que Deus não pode fazer grandes coisas. E Deus pode fazer muito mais do que a mente humana consegue alcançar. E nós encontramos na Bíblia, onde nós fomos comparados de várias maneiras, né? E aqui o salmista está dizendo no Salmo 3, que aquele que teme ao Senhor é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. E uma árvore junto a um ribeiro de água, ela não seca. As folhas são sempre verdes. O seu testemunho é verdadeiro, né? Tanto aqui dentro como lá fora, qualquer lugar, né? O seu testemunho é de vida, porque se não seca, tem vida, né? Agora, se seca, daí morre. Captaram? O testemunho é de vida. A fartura da água faz com que tenha folhas lindas, né? Ramos lindos. Não é amarelado, não é, mas é vida, tem vida. Porque que nem chega aqui, ó. Quem coloca água aqui, olha, não precisa nem dizer. Você olha numa planta que bebe água, né? Não dessas de plástico, mas essas que bebe água, e você já vê pelas folhas dela se ela está morrendo ou está vivendo. Não é assim? Você já sabe. E você não diz, ó, ela está precisando de mais terra. Ela está precisando de água. Eu estou precisando mais de um carro. Estou precisando de mais um terno novo. Estou precisando de uma casa de 2 pisos. Não.
Você precisa mais de água da vida na sua vida, né? Mais água da vida na sua vida. Amém? Que as coisas materiais nós tendo para viver, o que você faz mais que isso? Né? E tanto você vive numa casa de chão batido, quanto numa casa de 2 pisos, é a mesma coisa, né? Mais do que viver nós não fazemos, né? Não consegue fazer mais que isso. E ainda você sabe viver, né? Porque às vezes vive uma tribulação miserável, que nem para fazer uma refeição ali não tem prazer, né? Não é verdade mesmo, né? Nem para orar, para fazer uma refeição, não tem prazer, de tribulação e de correria e de tanta agitação, né? E é bom ter as coisas materiais, mas olha, elas cutucam você daqui, dali, de lá, de tudo que é lugar, e tem que ficar muito alerta, porque senão elas vão tomando o lugar das coisas de Deus, vão tomando o lugar da leitura da palavra, né? Vão tomando o lugar das orações, do culto de quarta-feira. E nós, quando se vemos, às vezes nós estamos, cercados, né? Agora, Jesus disse para aquela mulher, se você pensar um pouco, Jesus não queria água. Ele queria dar água. Você já captou a linguagem lá da mulher, lá do poço? Ele disse, dá-me de beber. Mas o assunto dá-me de beber foi para puxar a conversa com ela. Porque entre judeus e samaritanos, eles tinham uma divisão lá que eles não tinham contato. Eram separados. Vocês fiquem para lá. Você nem vem na minha casa. Eles eram inimigos ali. Mas Jesus chega lá e ele sabia que ela era uma samaritana. Mulher, dá-me de beber. É que nem chegar com a torneira ali, você com um copo na mão e pedindo água para tomar. Está ali, ó, vai lá. Mas ela olhou para a circunstância da situação, porque ele pediu água, mas ela disse, você não tem com que tirar? Mas ele não estava pedindo para ela água, ele estava oferecendo água para ela. Sabe por quê? O irmão Brana descreve que ela era uma semente eleita, predestinada, e o eleito não fica sem tomar da água da vida, né? Sem tomar dessa água. Mas para chegar nela tinha que ter uma conversa, né? Um assunto. Como é que se estava? Fosse hoje, né? Os frangos estão crescendo. Como é que está a lavoura? Como é que está isso? O gado, né? Os porcos estão crescendo, tal. É um meio de chegar, né? E Jesus chegou para ter um contato pessoal com ela. Me dê de beber. Ela disse, mas o poço está ali, é fundo, tu não tem com que tirar água. Tu não tem, mas ela tinha. Só que ele não precisava tirar, ele era a água da vida, né? Ele era. E às vezes a gente fica pensando, sabe o quê? Que parece que Deus só chama os santinhos. Nunca. É aqueles que não prestam para a sociedade, né? Aqueles que não têm muito valor, sabe por quê? Porque se você fosse olhar na igreja de Jesus, caía teus braços. A classe de gente que tinha lá, ladrão, prostituta, cego. Olha a qualidade de gente da igreja dele. Você era um contrassenso. Os religiosos de aparência tinham os melhores. Os fariseus, então, tinham uma santidade que puxa a vida. Eles, sim, estavam lá no topo. E Jesus, com uma igrejinha na beira da praia, com a pior classe de gente. Aleijado, cego, né? Será que você ia congregar com quem lá? De que lado você estaria? TV é um contrassenso, né? Qual é a igreja? Será que você ia ficar lá na beira da praia? Ou ia olhar pela aparência dizendo, não, esse homem aí, ó, é verdade que eles falam que ele é filho de prostituição. Por isso que a igrejinha dele não cresce. Ó, e quem está na igreja dele só? Só os que não prestam para nós. O refúgio da nossa igreja está na igreja dele aí, ó. Pode olhar se não é.
Você tem espírito para captar essas coisas, né? Sim. Quando a sogra do irmão Brana disse, por que você vai lá no meio do povo pentecostal? Aquilo lá é o resto das outras igrejas. Até aí ainda vai, mas quando ela chamou os pentecostais de lixo, Deus não se agradou. Deus não se agradou. Sabe por quê? Porque quando o irmão Brana estava caindo no penhasco lá, quando deu aquela enchente, aquela enorme enchente, e ele puxava o motor e não pegava, e puxava e não pegava. Olha o que ele disse para Deus. Ele não falou nada do zelo dele, nada. Ele falou, me perdoa, Senhor, de eu ter dado ouvido à minha sogra. Quem lê a mensagem sabe. Me perdoa, Senhor, de eu ter dado ouvido à minha sogra. Porque quando ele pregou aquela mensagem lá, que no inferno ninguém ama ninguém, no inferno não há flores, no inferno não há criança, e então ele chorou, e daí todos choraram, e ele pregou aquela mensagem, né? E o primeiro dia, todo mundo se apresentou e dizia o seu nome. Mas o segundo dia, eles daí escalaram cidade, nação, William Brana Batista, Kentucky. E daí começaram a anunciar no microfone lá. Alguém viu por aí William Brana de Kentucky, um pregador batista, um jovem pregador. E ele, sentado de um lado de um ancião, um homem de cor ali, e eles perguntando por ele lá. E chamaram. Se você leu a mensagem, você sabe. E chamaram, e ele do lado, bem quietinho, do lado desse homem de cor ali. De repente, um homem de cor olhou para ele e disse, você não sabe onde ele está? Você não sabe onde ele está? Como é que o irmão Brana ia mentir nessa hora, né? Eu sei aonde ele está. Claro que sabia, pois era ele, né? E ele se escondendo ali, se escondendo. E anunciaram de novo. Alguém viu onde está esse jovem pregador batista, Kentucky, tal. Aí ele se encostou assim para o lado do homem de cor e disse, sou eu, esse homem, sou eu. Aí o homem se levantou, aqui está. Estava do lado dele ali, venha para a plataforma. Mas quando ele olhou a camisetinha dele, calça listrada, ele disse, não tenho nada de aparência de pregador. E ele disse que a primeira vez que ele foi usar o microfone, ele tinha que se cuidar do microfone. Quem já leu isso? Ele tinha que se cuidar do microfone. Se você soubesse o valor de ler a mensagem, gente, por favor. Se você soubesse o valor de ler as mensagens, sim, eu gostaria que todos fossem assim. Mas eu, quando eu começo a ler um assunto, que nem eu vou ler daqui um pouco, eu não só leio como eu estou lá vivendo aquilo. Porque esse é o segredo de você ser ajudado. Porque o mesmo Deus que está lá, está aqui, né? E aí, se você lê aquilo, como se você estivesse lá vendo aquilo, ouvindo aquilo, o mesmo Deus que abençoou lá vai te abençoar ali, né? Aí ele foi lá na frente, se cuidando até do microfone, e leu lá no livro de Jó, né? Uma escritura, e começou a falar, começou a pregar, e foi. E ele disse que desceu aquele poder tão tremendo, que daí não foi só ele que chorou, foram todos os que choraram, né? Quando ele voltou em si, ele estava lá fora chorando. Aí as pessoas, aqueles pregadores, vestido de cowboy, de chapéu, roupa de vaqueiro, ele não entendia como é que eles usavam aqueles trajes, né? E cada um, vamos agendar uma campanha lá na minha igreja. Claro, vamos agendar uma campanha lá, porque você tem um sobrenatural em você. E tinha mesmo, né? Nós cremos que tinha, né? E esse é para o benefício nosso hoje, sabia?
Isso é para nós hoje. Porque quando Deus tirou a irmã Brana, Deus não tirou a mensagem. O Espírito continua, a mensagem continua, né? A pregação continua. Só apenas o vaso, o William Brana parou, né? Porque se ele tivesse continuado, talvez nós não teríamos a mensagem daqui. Sim, mas então Deus tirou ele de cena para que a mensagem fosse e viesse parar aqui, né? Mas aquilo era uma fila de gente, ó. Tal dia, foi agendando, e as pessoas já vinham até com os pedaços de papel, quem leu a história da minha vida, né? Com os convites e tal, para a campanha na cidade dele e na outra, mas aquilo não fecha. Quando ele chegou lá muito feliz, por ser um evangelista, né? E era Deus no assunto, porque ele precisava fazer uma obra de evangelista. O anjo disse, faça a obra de evangelista. Não disse que ele era evangelista, mas faça a obra de evangelista. Porque ele era um profeta, mas ia fazer a obra de um evangelista. Como eu. Eu, quando eu faço evangelismo, eu não sou evangelista, mas faço evangelismo. Eu sou pastor. O meu ofício é. Eu não tenho dúvida do meu ofício. Quantos anos, né? O Senhor tem nos sustentado nessa caminhada de fé. Como o William Brana também. Ele sabia do ofício dele. E ele sabia onde ele estava encaixado na Escritura. Ele sabia. Porque ele diz que cada homem enviado de Deus sabe o seu lugar na Escritura. E é verdade mesmo. Ele sabe o seu lugar na Escritura. Quando ele chegou em casa com aquele, quem sabe, um monte de convite na mão, muito feliz. Agora, querida, nós vamos fazer um trabalho muito grande de evangelismo. A sogra se mete. O quê? Você não vai levar minha filha no meio dessa gente aí, não. Esse resto das outras igrejas, esse é lixo das outras igrejas que jogaram fora, agora você vai entrar lá? Ai. O último relato que eu fiquei sabendo, a sogra de William Brana morreu cancerosa. É só falar coisa que não deve, né? É só falar coisa que entristece a Deus, que a sentença já está ali. Sim? E era Deus fazendo aquilo para quê? Para que ele fosse, o evangelismo fosse, e ele fosse conhecido. Porque haveria de ser conhecido, porque eu quero falar uma coisa aqui, ó. Quem não é visto, não é conhecido. E quem não é conhecido, não tem como crer. Pode ver. Quem não é visto, não é lembrado, né? Tem um ditado assim, e é muito certo isso, né? Mas a sogra, aí quando estava caindo lá o rio cheio, que caísse lá, né? Ele pediu perdão a Deus por ter dado ouvido à sogra. À sogra. Porque você sabe que nem sempre as pessoas têm aquela visão espiritual de conferir as Escrituras. Será que Deus está nesse assunto? Né? Será que Deus está nisso? Será que é de Deus isso? Quando ele se encontrou com o Senhor Jesus lá no bosque, foi e começou a falar com o Dr. Davis e com outros, e eles diziam, se cuide, William, se cuide, isso é do diabo. Isso é o diabo. E ele pensava assim, mas como pode ser do diabo quando eu amo tanto o Senhor Jesus Cristo? Como pode ser o diabo me enganando quando eu amo tanto o Senhor Jesus? E aquilo foi, e os pregadores, não vai pensar que era gente que não entendia das coisas. Bíblia, não se meta disso, isso é espiritismo. Eu estava lendo a história, o sexto livro agora, esse dia ainda, os pregadores aconselhando que não era para ele se envolver nas coisas de Deus, no sobrenatural, porque era espiritismo. Bom, denominação não sabe nada, né? Hoje eu estava lá em Rio das Antas, fui fazer uma visita lá, por favor, eles falam coisas que você pensa, como é que as pessoas têm uma mente de canário para dizer certas coisas? Não conhecem nada do mundo espiritual. Sabe o que é nada? Isso é um crente, por favor. Mas, voltando ao assunto de William Brana, ele disse, não, eu preciso de uma resposta. Eu não posso ficar desse jeito. A vida dele estava uma turbulência, um tormento,
E eles, os pregadores, só desanimando ele, dizendo, não se meta nisso, e não vai por esse caminho, isso é espiritismo, isso é aquilo, e tentando afastar ele do que Deus queria que ele fosse. Você viu como é que é as coisas? Porque você acha que as denominações dizem assim, nós estamos perdidos? Não, ele se julga os tais e se julga estar salvo. Agora os outros estão perdidos, quando não pertence à denominação deles. Só que não é assim. Deus nunca vai julgar ninguém por sua denominação e nem por sua igreja. Ele vai julgar por esta palavra aqui, ó. Viu? Me ouviram? É por esta palavra. Não tem outra forma de Deus julgar. Tem que ser pela palavra, né? Então, até que o anjo do Senhor apareceu a William Branham e disse, não, tu foi chamado para um propósito. Esse teu comportamento estranho você não está compreendendo, mas esse é por causa do ministério que está na tua vida. Claro, ele chegava a dizer, escuta essa, ele chegava a dizer, tem horas que eu não me entendo nem a mim mesmo. Nem ele mesmo se compreendia ele mesmo. Mas era por causa do ofício, do ministério que estava nele, que ministério de profeta, não é depois que está de barbinha na cara, dizendo, saudando a igreja, bom, de hoje em diante você vai ser profeta. Não, é por nascimento aquele. 5 ofícios, aquele quintuplo de Efésio ali, é por nascimento. A pessoa nasce aquilo e não tem como se livrar daquilo. Não pode se livrar. Por que não pode? Porque foi Deus que fez aquilo. Foi Deus que fez aquilo. Fugir adianta? Eu tentei fugir lá atrás, uns 20 anos mais, uns quase 30 anos atrás. Eu tentei fugir. Mas Deus já me cerca bem na frente ali. Eu estava te esperando aqui, ó. Você quer fugir? Então espera, eu estou te esperando aqui, ó. William Branham chegou a dizer para Deus quantas vezes, Senhor, manda outros pregar. Não, eu também fiz isso, eu chegava a orar. Senhor, manda quem tem diploma pregar. Deus não faz isso por diploma nem por letra. Ele faz isso por chamamento. E a nossa capacidade vem de Deus, viu? Porque quem Deus chama, Deus capacita, né? É Deus que capacita, é Deus que dá o Espírito Santo, Deus instrui, porque quem Deus chama, Deus dá o Espírito Santo. Sim, Deus dá o Espírito Santo, porque o que nos guia por toda a verdade é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. Então, voltando à linha do pensamento, é muito bom, eu sei que eu gosto muito de falar sobre o nosso profeta, né? A maneira que Deus trabalhou com ele, porque filho de família pobre, se você pensar alguma coisa, família tudo alcoólatra, tinha um lambique, fazia graspa, cachaça, essas coisas, né? Não tinha como você esperar alguma coisa dali. Não tinha. Foram cortar aquelas toras lá, traçando tora, o tio Varde com a garrafinha no bolso, né? De bebida, de licor, eles chamavam de licor. O que nós hoje chamamos de graspa ou de cachaça. Mas com aquela garrafinha ali, e o tio tira a rolha e gut. E passa para o pai do irmão Branham, ele tomou. Mas quando passa para William Branham, ele não pôde tomar. E você sabe por que não pôde? Um barulhão enorme acima dele ali. E aí, antes disso, o pai diz, não tio, muito obrigado, não quero. O pai do irmão Branham olha, também não sabendo o que falava, não, esse aí não bebe, eu criei um marica. Só por não beber é marica? Oxalá que tivesse muitos marica, né? Nessa linguagem estou falando. Captaram? Que tivesse muitos, né? Que não bebesse, que fosse de palavra e que sustentasse o que Deus fala, o que Deus manda, o que Deus diz. Sim, precisava ter muitos desse quilate. E ele saiu correndo, ele não podia tomar, ele não podia beber. Porque quando ficar mais velho, disse o anjo, você tem uma mensagem para pregar. Você vai dar voltas ao mundo, você vai pregar para reis. Você já pensou, quando hoje falou aquilo, ele quase caiu duro.
Você vai pregar para reis, você vai estar em continentes. E eu penso, William Branham, nascido numa cabana tão pobre que quem vê, né? Tem várias mensagens que tem na capa, a cabaninha lá. Você nem pode pensar que aquilo lá seja uma moradia de família, né? Mas era. Ali se criou um profeta naquela casinha lá, nasceu ali, né? Porque às 5 horas da manhã, um trigono se reúne lá e focaliza dentro da casa lá, quando ele nasceu, e eles não sabiam, 1906, às 5 horas da manhã, e eles não sabiam, a família não era muito religiosa, né? E não sabiam o que estava acontecendo, porque cada vez que nasce um profeta, 3 estrelas se juntam, formando um trigono. E aquilo, quando nasceu Jesus, vimos a sua estrela e fomos adorar. Foi ou não foi? E agora, quando nasceu William Branham, novamente eu vi essa foto. Lá na cabaninha. E ainda mais, para confirmar, uma pomba branca vem e senta ali na janela e ficou arrulhando ali. É? Sim, é muito bom você ler a história da minha vida, sabe? Ler e viver aquilo, né? Tem hora que você tem que rir, mas tem hora que você tem que chorar com gosto. Sim, de ver a maneira que Deus trabalhou. E se você pensar, bom, olha a linguagem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nada. Nada. Por quê? Porque Nazaré era uma favela. Agora, quando pensasse na família do William Branham, se você olhasse a família, você dizia, ixi, por favor, isso aí não dá nem para pensar. Mas foi o homem que Deus usou para trazer a mensagem, a 4ª vez, a mensagem de Elias, né? Na virtude o espírito de Elias, para preparar a noiva agora para o rapto. Porque nós estamos na 4ª vez da vindicação do ministério de Elias. Deus usou esse ministério 5 vezes, ainda falta uma, fora a nossa vez agora, né? Para Israel. Ainda falta uma para Israel. Mas nós estamos na 4ª vez. Amém? Então, você veja, Deus tem sido tão maravilhoso conosco, né? Preparado, chamado, elegido, desde antes da fundação do mundo. E daí envia o pão, palavra, o alimento espiritual, para manter a nossa fé. Porque isso aqui não é para encher a estante e estar cheio de pó. Isso aqui é o alimento da noiva. É o alimento da noiva. Amém? Nem só de pão vive o homem, São Mateus capítulo 4, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra, veja bem. Eu quero ler na mensagem Perseverança, um assunto aqui. Vocês já viram a gente pregar isso aqui, mas eu gostei demais, eu disse, isso é tremendo. Parágrafo 74 diz assim: eu fui um guarda florestal por vários anos. Eu amo os animais, eu gosto de cuidar deles, e eu fui um oficial de conservação por 7 anos. Eu costumava passar a uma fonte antiga. Essa foi a melhor fonte que eu já bebi. Eu sempre gostei porque ela era tão alegre, sempre borbulhando, 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 borbulhando. E eu pensei, que coisa! Eu me abaixava e bebia. Um dia eu pensei, pequena fonte, o que é que te faz ser tão feliz? É porque esses coelhos bebem de ti? Se ela pudesse falar, diria, não é isso o que me faz borbulhar. E eu diria, bem, talvez é porque o servo bebe de ti, de vez em quando. Não é isso que me faz borbulhar. Bem, eu diria, pequena fonte, talvez seja porque eu bebo de ti uma vez por mês. Diria, não é isso. Eu diria, bem, o que é que te faz borbulhar assim o tempo todo? Não é só no dia de culto, viu? Muito alegre hoje, e amanhã com o semblante caído, farrapado. Eu acho que mesmo nem adianta mais na igreja. Não, é assim, sabia?
Quem está junto ao ribeiro de água pode estar passando problemas e luta, mas está sempre feliz, sempre alegre. Sim, pode estar o problema que tiver. Você está ali, a tua postura não baixa, não. O teu nível permanece ali. Sim. Porque o que é que faz? O problema que você está passando na tua casa, é isso e aquilo. E você está sempre feliz, sempre alegre, cantando hino. Os burros estão tudo na invernada, amarrado lá. Ou solto, né? Melhor dizendo, solto. Se tiver amarrado, tem que estar cuidando, tem que largar para a invernada. Sim. Isso tem que ser espiritual, né? O que é que te faz você feliz assim? Cada vez que eu chego do serviço, eu vejo você cantando um hino. Você está limpando a casa, mas você está cantando um hino, escutando pregação. Sim, você canta junto quando a igreja está cantando. O que é que te faz borbulhar assim? O que é que faz você se alegrar assim? Sim, porque quando você põe uma pregação lá, é um culto. E aí você tem que estar vivendo lá tanto quanto está vivendo aqui, né? Sim, não é ponha lá só para deixar rodar lá. Ponha lá e acompanha e canta junto, né? Bate palma junto. Agora, por lá, e as crianças derrubando a casa, arrancando as matajutas da casa. Não. Tem que ter ordem, viu? Cada coisa no seu lugar. Sim, já põe uma pregação. A pregação é a palavra. Que não é. O pregador ali não vai pregar. Eu quero dizer para vocês que eu sou um médico há anos e eu entendo de aspirina e de penicilina e mais isso, mais... Não. Ele vai falar de Deus ali para você, na sua casa, e se você parar e prestar atenção, você vai dizer, mas eu não vi o pastor pregar isso aquele dia. Cruza por alto. Porque quantas vezes, até no ler a mensagem, você diz, nossa, mas eu já li essa mensagem, eu não vi isso agora que eu estou vendo. Cada vez que você for ler a mesma mensagem, você vai encontrar coisas novas. Sim, vai encontrar coisas novas. Porque ver com o olho é uma coisa, mas ver com o espírito é outra coisa. Amém? O que é que te faz você ser tão feliz assim? Eu nunca vi você aborrecido. Você tem uma alegria dentro de você? Vamos continuar? Isso aqui é muito bom, né? O que é que te faz borbulhar o tempo todo? E se ela pudesse falar, ela diria, não sou eu que estou borbulhando. É algo atrás de mim que me faz borbulhar. Amém? Essa alegria, esse gozo, não é meu. É Deus que me deu. Essa paz foi Deus que me deu. Essa felicidade que eu tenho, eu não tinha. Mas foi Jesus que me deu, né? Agora você escuta isso aqui, Esta é a maneira que é com o Espírito Santo para o crente. Algo através de você. Você não pode empurrá-lo, afastá-lo. Ele cuida de você. Ele que te faz borbulhar. Claro. Ele faz você cantar. Ele faz você orar de madrugada. Se acorda e rola para cá e rola para lá. Ele está dizendo, vai orar. Aí foi lá, orou, entrou em contato. Pode deitar que você vai dormir tranquilamente. Sim. Porque quando começa a baixar o nível daquela taça da oração, ele diz, está na hora de colocar mais oração ali, Sim. Porque se tiver um depósito de oração, pode vir o problema que vier. A notícia que vier, você vai continuar borbulhando. Não tem nada que vai fazer você ficar parado, trevado ali. Não. Cristo nos libertou totalmente, completamente. A total e completa libertação Ele nos deu. E você viu?
é o Espírito Santo que faz o crente borbulhar. O crente cristão, né? O crente tem que ser cristão. E todo aquele que crê é crente. Mas o cristão é diferente. Como ouvi testemunho essa semana. Você é crente? Não, não sou crente. Você não é crente? Mas como que você estava cantando o hino? Não, eu estou lutando para ser um cristão. Mas não é a mesma coisa? Não. Crente até o diabo é. Mas cristão o diabo não é. Eu achei muito assim interessante, né? A resposta na ponta da língua. Porque o diabo é crente, mas ele não é cristão. Amém? Claro, tem coisas que tem que acordar, né? Porque às vezes as pessoas pensam que tudo que crê é crente. Tem crente que crê na matricida, na Aparecida e em tantos, né? Mas nós somos crente cristão, porque para ser crente cristão tem que se identificar a Cristo. Amém? Olha que coisa. É algo dentro de você que te faz borbulhar. Como Jesus disse para aquela mulher no poço. Um poço de água borbulhando para a vida eterna. Géiseres, constantemente espalhando as alegrias de Deus através da alma, o tempo todo. É uma nascente, um geyser, é uma nascente termal, que entra em uma erupção periodicamente, lançando uma coluna de água quente e vapor e de ar. E quando a igreja puder sentir isso em torno dela, do que você tem medo, vê? Claro. Entra na presença de Deus para você ver a liberdade de tudo. Sim. Eu estou feliz, mas é só até as 9 horas. Até as 10 horas eu estou alegre, depois eu tenho que me fechar. Não. Jesus disse, a alegria que eu dou dura a vida inteira. Né? Agora nós temos que vigiar, porque no outro dia, viu? Sempre tem algo que espera. E sempre quando você fala alguma coisa assim daquele desafio, no outro dia você pode saber que já estão te esperando lá. Vai ser provado naquilo. É verdade? Querendo ou não, pode cruzar para cá. A prova está lá, eu vou escapar dela. Ela vai te pegar lá na frente. E aí? Vamos enfrentar ela borbulhando. Vamos enfrentar ela com gozo, com graça, com alegria em nosso coração. Sim? E manter borbulhando o tempo todo. Louvando a Deus. Claro que você não vai sair na rua da tua casa lá, gritando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Já uia. Sim. Mas dentro da sua alma vai ter um regozijo, vai estar borbulhando, né? Há uma alegria. Sim. Porque se você começar a gritar lá, já tem que levar para o manicômio essa mulher aí, ó. Agora essa mulher é só Jesus, hoje está lá que fosse só Jesus, né? Jesus Cristo. Agora é só aquele profeta Brana lá, e é só o que eles falam. Oxalá que tenha alguém que creia na sua mensagem, né? Porque quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E o irmão Brana vem e diz, galardão de profeta é a mesma recompensa de profeta. A mesma recompensa. Você sabia, irmão? Além da cortina do templo, aquilo é tão tremendo. O irmão Brana foi levado lá e ele viu todo aquele povo lá e ele ficou pensando, disse, mas quem são aquela gente? Quem que é aquele povo? Uma voz disse, aquele lá são os de Paulo. Olha, falar uma coisa dessa perto de quem, né? Aquele povo lá que não tem vergonha, aquele povo que grita, que chora, que fala de Jesus chorando, aquele povo lá foram os que creram na mensagem de Paulo e tal e tal. Ele disse, é os de Paulo? Pois então, se os de Paulo estão lá, os meus também vão entrar. Mas como é que você sabe? Porque eu preguei exatamente o que Paulo pregou.
Aonde Paulo ministrou, eu ministrei. Aonde Paulo batizou, eu batizei. Sim. E a mesma ordem que Paulo colocou nas igrejas, o William Brana colocou. E nós também estamos aqui com a mesma ordem, né? É assim, ela prossegue, né? Então, se os de Paulo entram, os de William Brana, falando do profeta, né? Entram também. Por quê? Porque creram na mesma mensagem, receberam o mesmo batismo, né? E essa semana, acho que foi segunda-feira, eu estava conversando com alguém, eu disse, graças a Deus, todos esses anos no ministério, eu nunca batizei uma pessoa repetindo a ordem na Trindade. Nunca. Deus me guardou. Você viu que coisa, né? Deus me guardou. Porque se você pensar, todos os outros falam a mesma linguagem, só não combina com a nossa língua. Com a nossa linguagem não combina, né? Por que não combina? Porque a nossa é a linguagem apostólica. É o que os apóstolos pregaram, é o que eles ensinaram, é onde eles batizaram. Então você veja, tem que ter uma igreja no princípio? Teve. Tem que ter uma no fim. Deus trabalha em conformidade, e como ele começa, ele termina. E para os gentios começou com um profeta e termina com um profeta. É assim. Teve 5 reformadores no meio ali, né? Mas no final foi um profeta. Paulo começou na era de Éfeso. Paulo era um profeta, a Bíblia diz profeta e apóstolo. Começou com ele e passou por todas as eras, todos os períodos, né? Porque com os gentios Deus trabalha como era, não é em tempos como os judeus, né? E chega no final com um profeta também. E Deus vindicando o seu profeta. Porque essas 7 eras da igreja é para tirar do meio dos gentios um povo para o seu nome. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Claro, ela não vai casar com a Trindade, ela vai casar com o Senhor Jesus Cristo. Aqui o irmão Brana diz assim, ó, Sansão não temeu. Ele foi persistente, tudo que ele tinha era uma queixada de jumento, mas ele foi persistente porque ele sabia que os seus cachos ainda estavam pendurados ali, suas tranças, né? O médico pode lhe ter dito, não há nenhuma chance para você ficar bem, você está morrendo, você tem câncer, e enquanto você puder sentar aqui e sentir a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo, que diferença isso faz? E o que o médico diz, agora faz alguma diferença? Veja, persistente, gostaria que você visse, e se ele é um bom médico, ele diria que ele quer que você fique bem. Isso é o que ele quer. Você deve fazer isso para ter fé. Você deve ser persistente para ter fé. João tinha tanta certeza que ele veria o sinal correto, ele sabia que Deus tinha dito que ele saberia quem era o Messias. Ele foi tão persistente. Alguém poderia ter dito, bem, você não acha que é ele? E ele disse, eu saberei quando ele vier. Ele estava tão certo que ele disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que era, porque ele o testificou. Ele disse, e eu vi. O que você viu? O que você viu? Eu vi o Espírito de Deus descendo do céu em forma de uma pomba. Eu sei que este é ele, o Filho de Deus. Ó, persistente. Nós poderíamos continuar por horas com estas personagens, né? Amém? A mensagem de João foi um tanto pequena, perto de outros, né? Mas ele não errou o alvo nem uma vez. Ele sabia onde ele estava firmado, ele sabia onde ele estava posicionado. Ele tinha muito que ouvir saduceu, herodiano, escriba, que queriam levar para a igreja deles, mas queriam dizer para ele o que ele tinha que pregar. Tem isso hoje. Denominação convida as pessoas para pregar, né? Mas olha, você vai pregar sobre isso. Agora, quando é uma pessoa dirigida do Espírito Santo,
como eu estava pensando, receber esses evangelistas africanos, que nem veio aquele irmão aqui, Martelo, lembra o nome dele? Tem tantas almas lá na África, vamos falar assim, para se ganhar, né? E ele veio para o Brasil, para ganhar alma no Brasil. Aí, poucos dias, apareceu um vídeo lá, ele pregando numa denominação. Eu disse, essa eu quero ver. Chamei a minha esposa e disse bem assim, vamos ver o que ele vai pregar lá. Claro, ele só pregou o que eles gostavam de ouvir. Eu disse, pensei que no finalzinho ele ia falar da era de Laodiceia, ia falar da mensagem da hora, mas ele não falou. Eu disse, assim qualquer um aceita pregar nas suas igrejas. Tinha que mostrar a palavra para as pessoas, porque a denominação é assim, ó. Você acha que não tem gente sincera lá dentro? Tem. Tem gente lá que morre pela palavra, mas não conhece. Não tem revelação. Claro. E sempre o objetivo é fazer isso aqui, ó. Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia, então vem para cá, vamos para as Escrituras, porque a pessoa que está falando pode tombar amanhã, mas o que ele falou nunca vai tombar, né? Amém? Vamos cantar um hino, Gabi? Vamos ficar de pé? E o que Deus falou nunca vai cair, né? Amém? E as pessoas precisam ouvir a voz do sétimo anjo, precisam ouvir a mensagem. Vamos cantar o 342, o grande 342. O grande curador. Aqui diz, ré, mas... Chamando está o Salvador, ouvi a voz de Cristo, jamais servi o condenor e reinarei. Todos, amém. Cantai ao nosso Deus, ao doce Jesus Cristo. Cantai com coração e voz ao santo nome Cristo. Homem digno de louvor, nome doce glória a Deus. Esse nome Jesus Cristo é doce, né? Que maravilhoso é esse nome, né? Esse nome tem tanto poder que as pessoas parassem um pouquinho para pensar, né? O irmão Brana diz que quando esse nome é pronunciado na unção do Espírito, por um humilde filho de Deus, um pequenininho,
o inferno treme. Porque foi esse nome que derrotou Satanás, né? E pela terceira vez, né? Sempre lá no céu, derrotou lá no Calvário, e agora na abertura da palavra, a revelação das Escrituras, dos selos, porque sempre assim, ó, ele quer trabalhar paralelamente. Sabe por quê? Quando Deus tinha Moisés, tinha Janes e Jambres. Sempre tinha alguém que vinha junto ali. Primeiro vem o profeta verdadeiro, depois vem os personificadores. Sempre foi assim, sabia? Sempre vem. Mas o verdadeiro persiste até o fim, e o verdadeiro Deus dá o respaldo que ele é verdadeiro. Se você olhar nas pragas lá no Egito, Faraó apresentava uma coisa e outra, não, vocês não podem, não sei o quê. Até que veio a morte do primogênito. Mas escute isso aqui, ó. Quantos israelitas foram atacados por pragas lá? Nenhum, embora estando no lugar fora, que era o lugar dele lá, né, Egito. Nenhum deles foi atacado. E os que morreram no deserto saíram sobre uma mensagem, mas depois murmuraram da liderança. Murmuraram da liderança. E o nosso profeta diz: a liderança não era Moisés. A liderança era Deus em Moisés. E eles murmuraram da liderança. Ao menos se tivesse deixado nós lá no Egito, nós tinha alho, nós tinha o que comer lá. Se Deus disse que ia dar uma terra a Canaã, que manava leite e mel, né? Tem que ter um libertador para ir lá tirar eles. Mas você sabe que cada vez que Moisés ia lá para tirar, não. E o irmão Brana diz que foi proposital de Deus que endurecesse o coração de Faraó, para que os crentes ficassem mais tementes a Deus, mais humilde. Sim, é um perigo, você sabia, como já pregamos aqui uma vez, o perigo é acostumar. Você vai indo, vai acostumando, e daqui a um pouco vai relaxando. Sim, daqui a um pouco começa a deixar o teu compromisso de orar, de buscar a Deus, de ler a palavra. Vai deixando, vai deixando. E aquilo não é assim, não. Vai tranquilinho, tranquilinho. Daqui a um pouco não tem mais literatura, não tem mais mensagem, não tem mais Bíblia, né? E Gades Barneia foi o bom lugar para Israel. Agora aqui vocês parem. Vamos averiguar como é que está a fé agora, como é que está a vida espiritual de vocês. E o irmão Brana diz: e nós, viu? Nós precisamos de um Gades Barneia para averiguar nossa vida espiritual. Captaram? Sim. Você tem que pensar: o que eu vou comer amanhã? Às vezes a gente se preocupa, né? E não é errado se preocupar, mas sempre lembrar que o amanhã pertence a Deus, né? Amém? Se eu estiver vivo, amém. Se eu não estiver, Deus o sabe, né? É assim que devemos pensar, né? Porque o amanhã pertence ao nosso Deus, né? E sempre está em companheirismo com Ele, né? Com a sua palavra. Amanhã temos culto de ceia em Fraiburgo, né? Acho que não tem ninguém daqui que vai tomar ceia lá. Pode ser que tenha, me lembrei. Mas, e os que não forem para lá, você tem literatura, viu? Tem mensagem, tem pregação, para você alimentar a tua alma espiritualmente.